Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho postado aqui no meu canal variedade de vídeos e eu tô procurando colocar alguns vídeos sobre alerta, né, da vinda de Jesus, de sonhos e visões. E também, paralelamente, estou colocando vídeos de ensinamentos que o Espírito Santo vai me passando para estar passando para vocês. Uns dias atrás eu fui instruída a falar sobre o Espírito Santo, falei sobre dons espirituais e sobre esse tipo de assunto. Só que hoje eu estava com muita dúvida sobre o que eu ia falar. Eu não queria falar por mim mesma, né, coisa da minha cabeça, e eu passei o dia pensando no que eu ia dizer. Né? Até que várias vezes eu perguntei para Deus o que eu devia falar e me vinha na cabeça a imagem da cruz. E eu não entendi, irmãos. E o dia foi passando, tal, até que chegou próximo do horário que eu tenho para gravar, disponível que eu tenho para gravar, que em outros horários eu não consigo. Então eu pensei, acho que hoje não vai ter vídeo, né? Pelo menos não sobre esse tema, né? Sobre esse tipo de assunto. Vou colocar algum sonho, alguma coisa e só isso, porque não me veio nada no coração e tal. Aí eu ajoelhei, conversei, antes de desistir, né, resolvi falar com o Espírito Santo e perguntar para ele novamente, ver se eu conseguia uma resposta um pouco mais nítida. E aí, irmãos, de novo eu vi a imagem da cruz. E eu tive a impressão dele dizer o seguinte: fale sobre a cruz. Irmãos, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Porque eu falei para ele, Senhor, a maioria das pessoas que passam pelo meu canal já conhecem Jesus, né? Já são convertidas e tal. Não entendi muito bem porque eu devia falar sobre a cruz. Aí eu comecei a refletir sobre isso e me lembrei de uma coisa, sabe? Eu nasci num lar cristão, tenho 31 anos e durante muitos anos eu não entendi muito bem o que foi que Jesus fez na cruz, sabe? Eu sempre fui apaixonada por Jesus, com uns 11, 12 anos de idade mais ou menos foi que eu recebi o Espírito Santo, me batizei nas águas e tive minhas primeiras experiências com Deus. E naquele momento eu me apaixonei por Jesus e comecei a segui-lo. Né? Entendi que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, etc. Mas eu nunca me aprofundei no assunto para entender espiritualmente exatamente o que foi que aconteceu ali, sabe, irmãos? A cruz, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. O que Jesus fez é muito mais do que as aparências ali do sacrifício em si, visivelmente. Houve ali uma batalha espiritual, né? Vamos dizer assim, uma legalidade que aconteceu ali, e isso é algo que eu só fui entender depois, mais madura, né, mais aprofundada, que eu fui entender. Então, talvez, né, porque como o Espírito Santo passou para mim essa instrução, talvez seja necessário eu estar compartilhando aqui, que pode ser que tenha alguém que esteja precisando ouvir. Né? Então, para a gente entender exatamente o que foi feito ali, é necessário a gente compreender como que as coisas eram antes, né? Do que o Senhor estava nos libertando? Por que foi necessário o sacrifício? Então, eu gosto daquela passagem, eu vou para aquela passagem, melhor dizendo, em que Jesus é tentado no deserto. Tá? Aqui eu vou explicar direitinho, às vezes tem gente que não conhece a Bíblia, né, as histórias bíblicas, então eu vou explicar direitinho. Eu vou citar os versículos que forem extremamente necessários, mas eu não vou ficar aqui falando muito versículo, porque senão fica muito cansativo, fica enjoativo de estar ouvindo, né? Fica uma narrativa meio pesada. Então, eu vou falando. Então, Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás. Depois de ele ter jejuado 40 dias, Satanás veio até Jesus tentá-lo.
né? E ele fez várias tentações, mas uma das tentações que Satanás fez foi a questão da adoração, né? Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e ele disse assim: se você prostrado me adorar, tudo isso será seu. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Então aqui é um ponto importante, irmãos. Era isso que eu queria chegar. Satanás fala que o reino foi dado a ele. O reino assim deste mundo, os reinos desse mundo, a terra, né, foi dada a ele. Então eu sempre me questionei quem foi que deu a terra para Satanás. Porque não faz muito sentido, né? Deus Pai vir aqui, trazer Jesus para poder tomar o reino de volta e etc. Sendo que ele tinha dado para Satanás, não faz o menor sentido. E aí, esses dias eu estava lendo Gênesis, né? E tem uma parte de Gênesis que tem um ponto bastante importante, que eu vou ler para vocês rapidinho. Então, amados, é Gênesis 1 a partir do 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, ele está dizendo aqui que foi dado tudo ao ser humano, né? Tem outros versículos que falam a mesma coisa, que foi dado ao ser humano, né? Deus deu a supremacia sobre tudo para o ser humano. Então, na verdade, o que aconteceu é que Satanás tomou o reino. Ele roubou o reino. Mas como que ele fez isso, né? Ele tomou do ser humano. Ele fala que foi dado, na verdade não é bem isso, né? É uma mentira dele, ele tomou, ele roubou, né? A Bíblia fala que Satanás usurpou o trono de Deus. Então, Satanás é um usurpador, ele é um mentiroso, mas ele tomou o reino do ser humano e, na verdade, né, Deus Pai, ele sempre teve no coração, desde o princípio, o desejo de nos dar o reino dele, né? Porque nós somos herdeiros, amados. Aqui no caso seria a terra, né? Nós somos herdeiros de tudo, né, amados? Então, Deus Pai, ele sempre nos quis como filhos, ele sempre quis nos dar tudo. E Satanás tomou para si, né? Como é que foi que ele tomou para si? Ele tomou para si através do pecado, né? A partir do momento que ele conseguiu fazer o ser humano pecar, ele conseguiu tomar para si, porque está escrito que todo aquele que pecar terá que morrer. Todo aquele que pecar será condenado. Então, a partir do momento que o ser humano foi condenado, ele passou a pertencer a Satanás, porque existe uma legalidade aí, irmãos. Uma lei espiritual que diz que o pecado pertence a Satanás. Então, a partir do momento que o ser humano pecou, Satanás conseguiu tomar tudo para ele, né? E ele conseguiu corromper a terra toda. Então, imagina do ponto de vista dele, ele estava reinando em berço esplêndido, né? E ele deve ter imaginado que era impossível Deus Pai conseguir reverter isso. Era irreversível, era um quadro irreversível, né? Só que Deus sempre tem os planos dele, né? Então, por isso que foi necessário Jesus morrer. Porque a lei diz que tem que haver sacrifício, amados. Tem que haver sacrifício de sangue, né? É a lei. Então, Deus Pai enviou Jesus. Ele enviou Jesus como sacrifício. Só que Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus era puro, ele era como o cordeiro que fala lá no Velho Testamento, né? Antes de Jesus, as pessoas tinham que fazer sacrifícios para poder se santificar. Porém, esses sacrifícios eles eram inúteis. Eles eram inúteis porque pouco tempo depois de ser feito o sacrifício, a pessoa podia voltar a pecar, né? Então a pessoa tinha que dar sorte de morrer assim 1 segundo depois de ter feito o sacrifício. Então acabava não adiantando muita coisa, né?
Então, Jesus é o sacrifício contínuo, como está escrito lá. Quando ele morreu, ele tomou os nossos pecados, então ele pagou, legalmente ele pagou as nossas dívidas. É uma questão de legalidade, né? Então, já que tem que ser condenado, então vou eu, né? Jesus falou, vou eu no lugar deles. Eu faço o sacrifício no lugar deles. Então, Jesus se colocou no nosso lugar para pagar as nossas dívidas. Acontece, amados, que como Jesus não tinha pecado, não existia uma legalidade que pudesse manter ele condenado, né? A Bíblia fala que ele passou 3 dias no ventre da terra, no seio da terra. Lembrando que quando Jesus foi sepultado, o sepulcro dele não era debaixo da terra, era daqueles sepulcros que ficam para cima, né? Que é tipo uma galeria. Vocês já devem ter visto. Então, quando fala que Jesus estava no seio da terra, isso está se referindo ao inferno. Jesus foi levado ao inferno como qualquer ser humano seria, naturalmente, porque todo ser humano peca. É impossível o ser humano não pecar, porque o pecado é uma coisa que está enraizada, é como um vírus, tá? Então não adianta a pessoa se esforçar para ser santo, sabe? Eu lembro que eu estive afastada do Senhor por uns anos. Eu sentia muita saudade de Deus, né? Mas eu achava, amados, que eu só ia conseguir me achegar a Deus de novo o dia que eu não tivesse mais pecado. Era uma ignorância minha, porque como é que eu ia conseguir não pecar, irmãos? Né? Sem o sacrifício de Jesus, sem o Espírito Santo, é impossível. O ser humano não consegue, né? Então, fala lá que pela lei não tem como ninguém ser salvo. Tá? A lei, ela tem a função de enquadrar a pessoa, né? Então, por exemplo, existe uma lei que fala que é proibido roubar, né? A lei não vai fazer os bandidos terem menos desejos de roubar. A lei, ela vai ajudar a pôr eles na cadeia, porque se não tiver a lei, como que o bandido vai ser preso? Não tem, né? Não tem argumentação para prendê-los, né? Então, a lei, ela serve para condenar. A lei é condenatória, ela não traz salvação, ela não traz mudança, né? Ela não pode mudar o nosso coração. Então, a única maneira da gente ser liberta do pecado é cumprindo essa lei, né? Então, Jesus cumpriu a lei através do sacrifício dele. Porém, Satanás não conseguiu mantê-lo preso, ele não conseguiu manter Jesus no inferno, ele não conseguiu manter. Porque Jesus não tinha pecado, então Jesus foi cuspido do inferno, vamos assim dizer. A partir daí, amados, nós estamos libertos, né? Nós não temos mais condenação contra nós, porém é fundamental que haja arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão, né? Porque Deus resiste aos soberbos, então é necessário a gente se arrepender. E a partir desse momento, nossos pecados estão perdoados. Então, você que está se esforçando aí muito para cumprir as regras, você que está sendo legalista, que está sendo religioso, vamos assim dizer, a religiosidade não vai te salvar. Não adianta você cumprir as regras, porque Jesus aboliu a lei, né? Com o sacrifício dele, ele acabou com todas essas regras. Então, quando ele fala lá que ele substituiu a lei por uma nova. Então ele fala, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a nova lei agora é o amor. A gente tem que ver as coisas com olhos de amor, né? Então essa é a única regra do jogo agora, amados. Tá? E só que assim, Jesus, ele não se contentou só em nos perdoar, né? Conseguir conquistar o nosso perdão, né? Ele tinha algo a mais pra gente, né? Porque o ser humano, ele por si só não consegue parar de pecar, né? Por mais perdoado que esteja, é nosso instinto natural o pecado. Então Jesus, na sua santa misericórdia, ele enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem o poder de mortificar a nossa carne. Então, na medida que a gente vai se enchendo do Espírito Santo, na medida que a gente vai ter comunhão com ele, o nosso corpo físico, ele vai perdendo as suas características humanas.
Então, a gente começa a não sentir mais desejo de pecar. A gente consegue... não tem mais o desejo de pecar, sabe, irmãos? Isso vai sendo anulado, isso vai se torna algo do passado, de forma que a gente nem sente mais tentação. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente fica, menos tentação a gente tem. Então a gente vai se tornando cada dia mais parecido com Cristo, né? A gente vai voltando, irmãos, às nossas origens, que foi da forma como Deus nos criou no princípio. E nos últimos dias está escrito que Ele restaurará todas as coisas. Então a criação vai voltar a ser o que era antes. Ela vai voltar a ser perfeita, irmãos. Vocês devem ter visto um vídeo que eu conto de um sonho, né? Que revela como que vai ser o mundo, a terra, após o juízo, né? Jesus vai restaurá-la do jeito que ela era, vai voltar a ser um paraíso, amados. E nós vamos estar habitando nela. Nós vamos estar habitando, perdoados os nossos pecados e limpos, né? Sem nenhuma tendência pecaminosa, porque no paraíso não entra pecado, né, amado? Então é necessário a gente se santificar através do Espírito Santo, e ir se tornando parecido com Cristo, né? Porque Jesus, ele quer mais do que a nossa salvação, ele quer mais do que o nosso perdão, né? Ele quer libertação para nós, porque o pecado, amados, é um cativeiro, né? Um sofrimento colocado sobre os nossos ombros. Então, através do Espírito Santo, a gente tem essa libertação, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando o que Satanás pensa, né? Cada vez que uma pessoa se salva, porque cada pessoa que se salva, amados, é um pedacinho do reino que ele perde. Né? Por isso que Satanás quer tanto que a gente seja condenado, porque é o reino dele que ele está perdendo. Na verdade, não é dele, né? Mas que ele roubou e passou a ser dele. Então, cada pessoa que se salva é um pedacinho do reino que ele está perdendo, né? E glória a Deus que ele vai perder tudo, né? Porque Deus tem os seus planos. E Deus vai tomar tudo de volta, né, amados? Então, o que eu queria dizer para vocês, amados, é que Jesus fez tudo na cruz, né? Ele, além de ter conseguido o perdão dos nossos pecados, ele também nos deu ferramentas para que a gente fosse verdadeiramente libertos. Então, vamos parar de tentar se esforçar por conta própria, vamos parar de se culpar, porque nada disso vai realmente resolver. E, principalmente, vamos acabar com essa religiosidade. Eu vejo muitas pessoas presas pela religião, sabe? Inclusive, cristãos mesmo. As pessoas estão cativas pela religião, porque na verdade elas estão com medo da condenação, sendo que não precisa, né, amados? Não precisa ter medo, a gente é livre, nós não temos mais nenhuma lei, a gente não precisa estar seguindo regras. O que a gente tem que fazer, amados, é amar a Deus e amar uns aos outros, é isso que a gente tem que fazer. Então é isso, amados, até o próximo vídeo, tenham uma boa noite.